A paz do Senhor, queridos irmãos, nós voltamos hoje com mais uma videoaula. Que bom tê-los conosco nesse dia especial. Muito bem, queridos, nós estamos e hoje nós vamos falar qual o papel do professor e da escola num momento, no ambiente onde tem uma criança com transtorno, seja ele espectro autista ou até mesmo outro transtorno. Muito bem, e eu quero deixar aqui então também um lembrete que você pode adquirir essa aula em PDF, tá? Juntamente com a equipe que está organizando o trabalho de capacitação de professores, tá? Está organizando o curso. Você pode estar em contato e pedir também essa aula em PDF para você trabalhar juntamente com a tua equipe, trabalhar e estar crescendo, revisando, passando de novo esses pontos e relembrando os pontos que nós vamos trabalhar hoje. Muito bem, e então é bastante importante você entender que o papel do professor e a escola é super, né? É total, ligado um com o outro. Escola, professor e família. Mas o papel do professor, no primeiro ponto que eu quero trabalhar, é conhecer a real condição desse aluno. Qual é a condição desse aluno? E aqui eu quero enfatizar que mesmo diante de todos os sinais que nós já mencionamos nas aulas anteriores, tanto a escola quanto o professor não pode dar e nem diagnosticar a criança. Ah, mas tem todos os sinais, Marisandra, tem tudo aquilo que a senhora disse. Mesmo assim, o profissional ele precisa ter uma avaliação profissional, né, do profissional que vai estar diagnosticando essa criança. Nós não podemos dizer, o fulano, o Joãozinho é autista. Ah, mas ó, tá todos os sinais, ele é autista. E nem tratá-lo como tal sem um diagnóstico. Então, primeiro o professor deve, não como nós dizemos, mata tudo no peito. Ah, a criança faz isso, faz aquilo, está acompanhando, mas ela ficar, a professora tentando buscar maneiras sozinha. Ela precisa comunicar a direção da escola. Por quê? Porque toda a escola está, né, organizada, tem profissionais que estão capacitados para trabalhar, atender tanto a demanda da criança quanto a orientação para a família, a receber essa família, como trabalhar, direcionar essa família para um profissional que vai dar este diagnóstico muito bem, né, detalhado. Então, primeiro, o professor precisa conhecer a real condição dessa criança, mas não só conhecê-la, ela sem um diagnóstico presente. A escola, a professora, o corpo, a organização precisa ter esse diagnóstico em mão para poder então sentar e fazer um planejamento, né? E também organizar detalhes que vão ser colocados, impostos a partir do diagnóstico. Então, professor, comunique. Joãozinho houve um retrocesso, o Joãozinho está se comportando, né, comportando-se assim, isso o Joãozinho não fazia, está começando a ter. A direção vai entrar em contato com a família, vai convocar a família, vai chamar a família para uma conversa, vai direcionar a família. Ah, irmã Lisandra, eu já fiz isso. A escola chamou 1, 2, 3, 4, 5 vezes. A família não compareceu. Em casos assim, lembrando que nós estamos falando de crianças que hoje têm direito, é um direito da criança aprender e ter alguém e ter apoio pedagógico para nessas condições. Então a escola vai buscar os direitos da criança por outros meios, conselho, tem vários outros meios aonde a escola tem conexão e vai contatar e vai dizer: nós chamamos a família 4, 5 vezes, não houve resposta, não houve interesse. Então, o conselho, essas associações, essas pessoas vão entrar em contato com a família. E aí já tem outro trato, né? Por quê? Porque é um direito dessa criança e está sendo tirado dessa criança. Porque às vezes a negligência dos pais, às vezes os pais não são negligentes, às vezes os pais não entendem, não sabem o que está acontecendo.
Lógico que se a criança está se comportando de tal maneira na escola, se a criança está com dificuldade de tal maneira na escola, muito mais em casa. Mas mesmo assim, é necessário que o professor e a escola estejam diante de um diagnóstico, estejam diante de uma real condição dessa criança, no ponto número 1. O ponto número 2, é importante o professor, a professora entender que você é mediador. Por que isso, irmã Lisandra? Como assim? Vocês não têm noção das guerras que são travadas entre escola e família por culpa do professor. Ai, Jesus, como isso? Exatamente isso. Muitas vezes o professor não entende que ele é o mediador da escola entre a família. E quando existe um transtorno, quando existe um diagnóstico, quando existe algo que já está complicando o desenvolvimento pedagógico, quem faz essa ponte de escola e família é o professor. Passamos por situações, e até mesmo acompanhei o caso, de uma professora que já estava cansada, porque a criança tinha continência urinária, fazia cocô na calça, e ela já estava cansada, batia nos amigos, mordia ela, mordia os amigos, e tá. Quando a mãe entregar essa criança, ainda na primeira infância, ainda lá em processo de desfraude, papapá, quando a professora ia entregar aquela criança, ela era muito mal educada. Não fazia bom uso do tom de voz calmo. Por quê? Porque partimos da ideia que se nós não conseguimos conquistar uma família com amor, muito menos sob pressão. Não é? Muito menos falando num tom agressivo. Então, quando você, professor, chegar para entregar o seu aluno, ficar para conversar com o seu aluno, ela precisa entender que você é o mediador da escola e a família. Às vezes a família briga com a escola e a escola, a direção, não tem nem noção que a professora atuou de uma maneira má, né? Ela não atuou de uma maneira drástica, uma maneira grossa com a criança e com a família. Então, às vezes a família está meio perdida. Às vezes a família está fazendo vista grossa, sim, mas se você demonstrar que há interesse, que você está disposta a ajudar, que o Joãozinho é importante para você, para aquela classe, em algum momento essa família vai buscar você para ajudar. Então, entender, você professora, você professor é mediador. O terceiro ponto que eu quero falar é, já direcionado à escola, à organização, é promover a capacitação de uma equipe de apoio. Por quê? Quando um professor titular, o professor está em sala, ele tem 15, 20 alunos, né? E aí tem um lá que tem as suas particularidades, tem sua dificuldade. Essa professora vai precisar de apoio, vai precisar de uma equipe de apoio, vai precisar. Mas então a escola vai colocar mais uma professora para ajudar. Às vezes não resolve, porque a outra professora é boa, tanto como a primeira, porém não tem uma capacitação mais direcionada para essa área. E aí ficam duas sofrendo, duas que não entendem o que está acontecendo com o Joãozinho. Por exemplo, a professora titular está dizendo: ok, turma, muito bem, agora nós vamos nos direcionar à mesinha e vamos brincar com massinha. A criança dentro do espectro, ou algum outro distúrbio, algum outro transtorno, parou, não respondeu, não deu atenção, não foi para a mesinha e ficou lá em outra atmosfera, tá? A equipe de apoio, a professora que está acompanhando e tem a capacitação direcionada para gerenciar comportamental, né, didático. Então, o que ela vai fazer? Se ela não tem orientação, ela vai pegar a mão do Joãozinho e dizer: vamos lá fazer a atividade lá da massinha com os amigos. O Joãozinho vai, o que vai acontecer? O Joãozinho não entendeu o antecedente, não entendeu o comando da prof titular e vai dar uma crise.
Quando a professora de apoio tem a capacitação básica para gerenciar isso, para capacitar esses comandos, ela vai fazer o quê? Olha a diferença. A professora titular deu a demanda. Nós vamos lá agora brincar de massinha com os amigos na mesinha. O Joãozinho não foi. O Joãozinho não respondeu, o Joãozinho não deu interesse. A equipe de apoio capacitada, o acompanhante terapêutico, assistente a educacional, já capacitada, vai olhar para o Joãozinho, não vai tocar no Joãozinho e vai observar se o Joãozinho entendeu o que está acontecendo no ambiente. A criança dentro do espectro tem muita dificuldade de entender o que está acontecendo no ambiente, então ela vai observar. Observou, o Joãozinho entendeu que a prof deu a demanda e todo mundo foi para a mesinha? Ele ficou paradinho? Então, a acompanhante, a pessoa que está capacitada vai observar. Primeiro observou, Joãozinho não deu. Então, ela vai dar a dica verbal e vai direcionar o Joãozinho a olhar para a prof titular. E vai dizer, Joãozinho, ó, o que a prof disse. Joãozinho vai olhar ou não vai olhar? Joãozinho, ó, olha lá, a prof falou. O que a prof falou? Joãozinho não respondeu? A professora de apoio com capacitação vai dizer, fez verbal, não funcionou. Então, ela vai fazer verbal mais gestual. Ela vai fazer, Joãozinho, ó, olha lá, ó, o que a prof disse. Joãozinho, ó, os amigos lá na massinha. Joãozinho usou verbal, gestual, pontou, mostrou. Joãozinho ainda assim não respondeu. Você deu 2 suportes para ele. Verbal, verbal mais gestual. Não funcionou? A professora com capacitação vai fazer verbal, gestual, físico parcial. Olha só quantas cadeias que a gente tá, que você vai aprender quando capacitado. Você vai fazer. Então, Joãozinho, ó, a prof falou. Joãozinho, verbal, gestual, os amigos estão brincando. Físico parcial, vai encostar no ombrinho da criança, no bracinho, não vai empurrar. É muito sutil, muito carinho. Encostou, físico parcial, um toquezinho, para a criança ligar o que ela tem que fazer. Ah, eu tenho que ir lá também, né? Mostrou, gestual, verbal, gestual, físico parcial, mostrou. Ainda se Joãozinho não foi, físico total. Aí você vai pegar na mãozinha do Joãozinho e vai dizer, Joãozinho, depois de todos esses passos, Joãozinho, vamos lá brincar de massinha com os amigos. Físico parcial. Pega na mãozinha do Joãozinho e leva. Você entendeu agora? Porque muitas vezes acontece crises com essas crianças. Por quê? Porque todas essas cadeias de orientação foram puladas. Às vezes, o que acontece? A professora vai lá e pega na mão do Joãozinho. Joãozinho, vamos lá fazer atividade da massinha com os amigos agora. O Joãozinho trava. Se joga no chão. Arranca a mão. Ou agride ela mesma, ou agride um amigo, ou agride a professora. Por quê? Porque todos esses passos foram quebrados. Quando existe alguém capacitado para isso, ela vai seguir os passos. O Joãozinho vai entender, ele vai ter dificuldade, mas ele vai entender. E logo mais lá na frente, ele vai começar a prestar mais atenção e não vai precisar nem o físico total, nem o físico parcial, nem o gestual mais o verbal, vai só falar e o Joãozinho vai se dar conta. Então é bastante importante entender que muitas das crises acontecem nas crianças dentro do espectro, não é porque elas são difíceis, é porque elas não entenderam o antecedente. Elas não entenderam o antecedente da demanda. Não estavam ligadas. E aí simplesmente alguém vem, arranca ela e leva. E aí acontecem os problemas. Então é importante você como escola entender que precisa capacitar uma equipe de apoio. Não basta simplesmente colocar mais uma professora. Fulaninha, fica de olho lá no fulano. Não resolve. Precisa capacitar uma equipe de apoio. E por último, eu quero falar sobre a gestão de ambiente. Muito importante para a escola. E muito importante para você, professora de educação infantil.
toda criança dentro do espectro ou algum tipo de transtorno, ela vai ter dificuldade de perceber o ambiente que nós falamos, vai ter dificuldade de atender o comando verbal, às vezes o gestual, o físico parcial, né? Mas ela vai entender muitas vezes o recurso visual, imagem, desenho. Então, em toda entrada de banheiro, refeitório, aonde guarda a garrafinha de água, saída para o pátio, quem sabe até mesmo escada, lugar de dormir, né? Você vai, lugar de comer, você vai colocar um recurso visual, um desenho. Por quê? Porque às vezes você vai pegar o Joãozinho não tá entendendo, não quer ir comer, não quer ir pro refeitório, não tá querendo ir. Por quê? Porque ele não sabe para onde tá indo. Então você falou verbal, falou gestual, você vai lá no refeitório e mostra, Joãozinho, ó, o menino comendo, nham, nham, hora de comer. Aí quando ele olha pro desenho, ele liga, é hora do lanche. Então, recurso visual, sinalização, descida de escada, entrada, banheiro, porque esse é o recurso que a criança dentro do espectro, algum transtorno, ela vai entender. Também ainda dentro da gestão de comportamento, é ter noção de equipamentos de pracinha muito altos, perigosos. Às vezes nós estamos em pracinhas de escolas, ou até mesmo pracinhas normais, e existem escorregadores altíssimos, aonde a professora não tem aquele, não consegue dar aquele, não consegue proteger, né? E nós falamos na aula anterior que a criança dentro do espectro tem dificuldade de noção do perigo. Imagina se essa criança sobe lá em cima, numa altura elevada, né? Meio sem segurança, e cai de lá, né? Então a gente fica com o coração na mão. E isso é muito importante na escola, ter essa visão de gestão de ambiente. É uma criança que já tem isso, falando de maternal, criança que, professores que trabalham na primeira infância. É hora do soninho, né? Tem o ritual do soninho e todo mundo dorme. Aí o que acontece? Não tem uma cortina na sala, fica aquela claridade intensa. A criança dentro do espectro tem dificuldade de dormir, ela tem dificuldade, distúrbio no sono, então ela precisa descansar, ela precisa dormir, mas o ambiente em si não dá para ela desligar, é muito claro ou tem muito barulho. Então é importante gestão de ambiente, né? Uma cortina. Gestão de ambiente. A criança precisa dormir, mas aí bem na onde ela dorme, na janela onde ela dorme, outra criança vai lá bater, ou tá no, ou dá de frente para uma pracinha. Essa criança não consegue dormir. E se ela não consegue descansar, ela não consegue aprender. Ela não consegue se acalmar. Ela fica irritada. Gestão de ambiente. Tá? Bastante importante. Aconteceu um caso também que vocês podem conhecer, esses balanços, onde tinha um assento em uma escola e foram, né, firmar o assento do balanço com um parafuso. A criança foi brincar, chum, 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 chum. Embaixo do assento tinha assim, o parafuso visível assim, ó. Criança dentro do espectro não tinha noção nenhuma de perigo. Se deu conta nenhuma que estava acontecendo, que o amiguinho estava balançando, jum, jum, e foi para onde? Para trás do balanço. O balanço veio, abriu a cabeça, assim, ó, da criança todinha. Graças a Deus não pegou no olho, né? Gestão de ambiente. Cuidado, né? Ter cuidado com os brinquedos. Cuidado, brinquedos afiados. A criança, assim, ela não tem noção. Vai cortar, vai jogar. Então, ter gestão de ambiente é muito importante, né? Algum móvel dentro da sala que a criança possa subir e virar. Gestão de ambiente. Estar atento. Isso não só compete à escola. Muitas vezes nós, professores, vamos fazer atividade fora e não nos damos conta que é um ambiente muito aberto, é muito grande, é difícil de controlar, tem portão, a criança vai lá e sai. Gestão de ambiente. E por último, eu quero deixar a última dica, ainda dentro de gestão de ambiente, seria a salinha multidisciplinar. É bastante importante entender que nós mencionamos ainda também na aula passada sobre crianças que são mais sensíveis a ruídos muito altos, a um ambiente muito movimentado. Essa criança às vezes precisa então, dentro ainda da equipe,
de apoio, que algumas atividades sejam adaptadas para ela. Mas além de ser adaptadas para ela, entender, ela precisa de tranquilidade para poder processar. Então, quando a escola disponibiliza um cantinho, uma salinha multidisciplinar, essa criança pode, no momento de crise, no momento que ela travou, estar naquele ambiente mais tranquilo, não permanecer ali. Por quê? Porque ela automaticamente vai querer ficar sempre ali, né? Então ela se acalmou, ela processou, né? A equipe de apoio, o professor de apoio que está sendo orientado vai tirar então ela de volta, né, dessa linha multidisciplinar, somente em casos de muita alteração, muito que ela está muito alterada, que ela está muito sensível, que ela está em crise, você tem esse lugarzinho. Às vezes tem diagnóstico, precisa de acompanhamento fonoaudiólogo. E muitos profissionais também se disponibilizam em ir à escola para dar esse acompanhamento, porque tem pais que não tem como sair. Então, ter um lugar, uma salinha multidisciplinar onde ela possa dar esse apoio para essa criança é muito importante para o desenvolvimento dela, gestão de comportamento. Um grande abraço, nós ficamos aqui hoje com muitos outros assuntos, mas infelizmente o tempo não dá tempo, tá? Deus abençoe, continuamos crescendo em graça, em conhecimento, em nome de Jesus.